Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, vamos falar sobre uma igreja que abalou o mundo. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões por meio do nosso e-mail que é verdadevida@mackenzie.br. Algumas vezes me sinto igual a um barco perdido no mar, tentando achar um farol, uma luz nas estrelas pra me guiar. Senhor, tu me conheces bem, há tanto que fazer. Meu tempo passa voando, mas tudo bem, meus olhos podem ver um novo dia nascer, um novo dia nascer. Eu abro as velas e sinto o vento soprando a me conduzir por entre o azul tão profundo, profundas as águas, preciso chegar. Senhor, tu me conheces bem, há tanto que fazer. Meu tempo passa voando, mas tudo bem, meus olhos podem ver um novo dia nascer, um novo dia nascer. Eu quero tratar com você, no programa de hoje, sobre o tema proposto, uma igreja que abalou o mundo. E nós vamos conversar sobre este assunto à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47. O Pentecostes foi a vinda definitiva e permanente do Espírito Santo para estar com a igreja. Jesus Cristo subiu, o Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo veio para habitar na igreja, para capacitar a igreja e para revesti-la de poder, para viver e para pregar a palavra. No Pentecoste, os 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo ficaram cheios do Espírito Santo. E Pedro pregou um sermão cristocêntrico sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. E nesse sermão houve tal resultado que quase 3.000 pessoas se agregaram a Cristo e foram batizadas, formando o primeiro rol de membros da igreja primitiva. A Bíblia nos informa que milagres aconteceram, como a cura do coxo, e Pedro prega o seu segundo sermão e o número de membros da igreja vai para 5.000 pessoas. Vem a perseguição, mas a igreja enfrenta a perseguição com oração, com intrepidez na pregação, e a igreja, a partir daí, começa a se multiplicar. Milhares e milhares de pessoas vão sendo agregadas à igreja de Deus. Vêm as lutas, vêm as provas, vêm as prisões, vêm os açoites, vêm os martírios, vêm as perseguições de todas as ordens, de todos os lados, mas esta igreja avança no poder do Espírito Santo, torna-se irresistível. Curiosamente, a palavra de Deus vai nos mostrar que esta igreja sai do contexto judaico, passa por Samaria, avança para a Antioquia da Síria, percorre todo o Império Romano e chega na capital de Roma.
Em poucas décadas, esta igreja formada de gente procedente de pessoas escravas, sem a mídia, sem poder político, sem influência da aristocracia, vai ganhando espaço, vai penetrando, vai alcançando horizontes mais largos e em poucas décadas o Evangelho de Cristo penetra em todos os corredores do Império Romano. Hoje eu quero partilhar com você algumas das características desta igreja que abalou o mundo, desta igreja que enfrentou açoites, prisões, ameaças, martírios, mas o sangue dos mártires tornou-se a sementeira do Evangelho. Nós vamos ver que esta igreja que abalou o mundo tem algumas características muito claras. E o texto de Atos 2, 42 a 47, nos vai identificar quais são essas marcas. Em primeiro lugar, uma igreja comprometida com a palavra de Deus. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Hoje, muitas vezes, a igreja contemporânea negocia a doutrina para alcançar o crescimento. A igreja primitiva entendia que a doutrina dos apóstolos era o alicerce do crescimento da igreja. É triste quando nós constatamos hoje que a igreja está se tornando cada vez mais pragmática e cada vez menos fiel, buscando mecanismos modernos para agradar o povo, e as pessoas hoje estão cada vez mais negociando a verdade, transigindo com a sua consciência, pregando o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Pregadores muito mais interessados no lucro do que na verdade. E desta forma, muitas vezes as pessoas estão buscando não o que é verdade, mas o que funciona, não o que é certo, mas o que dá certo. E desta forma a igreja hoje está cheia de gente, vazia de Deus. Muito ajuntamento, mas pouca conversão. Muitos agrupamentos e multidões ao redor de muitas outras coisas, exceto focada e concentrada na verdade de Deus. Quero dizer para você que a igreja fiel não abre mão da verdade, não negocia a verdade. A doutrina é a base, é o alicerce de todo este edifício. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Ela persevera na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos é o que nós temos hoje na Escritura, é aquilo que nós temos hoje registrado no Novo Testamento como cânon sagrado, como verdade inspirada, como verdade revelada, infalível, suficiente e inerrante. Segundo lugar, a igreja que abalou o mundo perseverava na oração. Esta igreja era uma igreja que tinha doutrina, mas era uma igreja que tinha oração. Hoje, muitas vezes, aqueles que são zelosos da doutrina são negligentes na oração. Têm a cabeça cheia de luz, mas têm o coração vazio de fogo. Têm conhecimento, mas não têm piedade. Têm conhecimento profundo das verdades mais gloriosas, mas não transforma esta verdade em prática. É preciso entender que a igreja não pode avançar vitoriosamente sem oração. Dependemos mais dos recursos de Deus do que dos nossos recursos. O poder não vem do conhecimento humano, nem da destreza humana, nem das estratégias humanas. O poder vem de Deus. Não há pregação poderosa sem oração. É por isso que os apóstolos entenderam que eles deveriam se concentrar na oração e no ministério da palavra. A igreja em Atos é uma igreja que ora. Está lá em Atos 1,14, todos perseveravam unânimes em oração, que o Pentecoste veio em cumprimento da promessa do Pai e em resposta à oração da igreja. A igreja ora em Atos 4:31 e diz a Bíblia que diante da perseguição eles pedem mais intrepidez e mais poder para pregar a palavra, e enquanto oram a casa treme e eles são cheios do Espírito Santo e passam a pregar com ousadia. A liderança da igreja entende quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A Bíblia diz
que Pedro está preso em Jerusalém, mas a igreja estava orando por ele. Saulo se converte e começa a orar. A Bíblia diz que houve uma reunião de oração lá na cidade de Filipos, e o coração de Lídia é aberto, e houve uma reunião de oração na prisão, e diz a Bíblia que as portas da prisão se abrem e o carcereiro é convertido a Cristo. A igreja em Atos avança de joelhos, é uma igreja comprometida com a oração. É triste que hoje, muitas vezes, as reuniões de oração nas igrejas estão morrendo ou pouco frequentadas. Nós precisamos entender que a igreja que ora é uma igreja que prega com poder, uma igreja que ora é uma igreja que depende mais dos recursos de Deus do que dos recursos da terra. Mas em terceiro lugar, a igreja que abalou o mundo era uma igreja onde existia comunhão, e eles perseveravam em comunhão, no partir do pão, nas orações, de casa em casa e no templo. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e distribuíam àqueles que tinham necessidade. Eles tinham o coração aberto e o bolso aberto, as mãos abertas, a mente aberta, a vida aberta para o mover de Deus e para o amor prático entre eles. É muito triste quando nós constatamos ainda hoje que falta comunhão no meio da igreja de Deus. Há muitas divisões, há muitas mágoas, há muitos muros erguidos onde deveriam ter pontes construídas. Há muitas vezes igrejas que estão gastando a sua energia, combatendo umas às outras, falando mal umas das outras, como que lutando domesticamente uns contra os outros, em vez de nós nos armarmos com a armadura de Deus para resistirmos o verdadeiro adversário das nossas almas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós deveríamos estar unidos com aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, aqueles que professam que Jesus veio em carne, que Ele é o Filho de Deus, que nós só cremos numa palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática, que tem uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai. Nós somos irmãos, nós somos ovelhas do mesmo rebanho, nós somos membros da mesma família, nós deveríamos trabalhar coesos e unidos para a promoção da proclamação do Evangelho e do estabelecimento do reino de Deus. É bem verdade que nós temos as nossas denominações e as amamos e velamos por elas, mas nós deveríamos cultivar tanto na igreja local quanto no contexto maior este espírito de comunhão, de fraternidade, de amor uns pelos outros. Foi este amor de comunhão que impactou a igreja, que impactou o mundo naquela época através da igreja. A palavra do mundo era esta: vede como eles se amam. Era uma só família, era um só povo, era um só rebanho, era uma só igreja do Deus vivo a testemunhar para o mundo. Quarto lugar, esta igreja era uma igreja que caminhava no temor de Deus, com reverência, e experimentava os milagres de Deus. Diz que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que é importante entender é que esta igreja tinha reverência, tinha respeito e temor pelo nome de Deus. Era uma igreja que levava Deus a sério, que levava uma vida de piedade, uma igreja que se apartava do mal, que abominava o pecado, que impactava o mundo, não porque era amiga do mundo, mas porque era sal da terra e luz do mundo. E na medida que esta igreja vivia em novidade de vida, não sendo amiga do mundo, não se conformando com o mundo, não amando as coisas que há no mundo, vivendo uma vida de santidade e pureza, nesta igreja Deus operava maravilhas. Os apóstolos eram usados por Deus para operar prodígios e milagres, curas eram feitas, paralíticos andavam, os coxos saltavam,
As vidas eram impactadas, conversões maravilhosas aconteciam e Deus operava maravilhas no meio daquela igreja. É preciso dizer hoje que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Deus não é o Deus que ficou apenas preso ao passado, Ele age hoje, Ele age por meio da sua igreja. Não estamos dizendo com isso que os milagres são o Evangelho. A igreja cresceu pela pregação genuína e fiel das Escrituras, mas nós não podemos ser céticos a ponto de pensar que Deus não possa agir mais hoje, porque Deus é o soberano Senhor do universo e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas ainda, esta igreja, em quinto lugar, era conhecida por uma igreja que louvava a Deus com entusiasmo. Esta igreja tinha um culto vivo, esta igreja celebrava a Deus com entusiasmo, com alegria efusiva, era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes hoje nós estamos transformando os cultos em shows, transformando os púlpitos em palcos, transformando a liturgia numa celebração parecida com a celebração mundana. É preciso dizer que a alegria de Deus não é contrário à reverência. A alegria de Deus é pura, é santa. Esta igreja celebra com entusiasmo, com alegria, com gozo, com festa espiritual na alma, porque esta igreja conhecia Deus, amava Deus e estava realmente proclamando as virtudes de Deus através dos seus louvores. Quantas vezes hoje nós estamos vivendo os extremos, ou as pessoas transformam o culto num show, onde às vezes é a arte cênica que domina a liturgia, ou outras vezes existe uma solenidade morta, cultos lúgubres, tristes, fúnebres, quando na verdade o povo de Deus deve celebrar a Deus com entusiasmo e com alegria. Mas finalmente, em sexto lugar, esta igreja era uma igreja que contava com a simpatia de todo o povo e crescia em números. Não contava com a simpatia do mundo porque se conformava com ele não, mas o mundo olhava para esta igreja e via que os homens, melhores maridos, as mulheres melhores esposas, os jovens melhores filhos, os homens melhores empregados, melhores patrões, melhores cidadãos. A igreja de fato era uma igreja viva que dava testemunho para a sociedade. O resultado é que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É Deus quem acrescenta à igreja os que vão sendo salvos. O crescimento da igreja não é administrado por nós, é obra de Deus. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. O crescimento da igreja é consequência de um estilo de vida vivido por esta igreja. Deus é o Deus que conduz o seu povo em triunfo, Deus é o Deus que elege, Deus é o Deus que chama, Deus é o Deus que justifica, Deus é o Deus que transforma, Deus é o Deus que realiza maravilhas para que a sua igreja cresça numericamente e espiritualmente. Esta foi a igreja que abalou o mundo. Se você deseja experimentar na sua vida, na sua família e na sua igreja, estas mesmas marcas que marcaram e caracterizaram aquela igreja apostólica, eu gostaria de orar por você. Nós estamos precisando desta intervenção de Deus na nossa vida e na nossa igreja nestes dias. Vamos orar juntos. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo exemplo da igreja apostólica. Muito obrigado, meu Deus, porque ela hoje serve para nós de paradigma e de modelo. E permita, ó Deus, que a igreja contemporânea se volte para a Tua palavra, se volte para a oração, se volte para a comunhão, se volte para a reverência, se volte para as intervenções maravilhosas da Tua mão em seu meio e que esta igreja Te adore com entusiasmo, contando com a simpatia do povo e experimentando da Tua parte um glorioso e abençoador crescimento. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.